Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 71, Gringotts. Draco, que pilotava o carro, arrancou o papel com o endereço da Praça Grimmauld, 12 e jogou pela janela. Você vai ficar bem? Draco perguntou. O quê? Com você dirigindo o carro? Theodore perguntou com a voz ainda trêmula. Não, você vem comigo. Draco disse focando na direção que eles estavam indo. Seu pai não vai reclamar? Na verdade não. Theodore disse. Você sabe como ele é, ele simplesmente não se importa. De qualquer forma, para onde estamos indo? Para a casa da família negra. E onde é isso? Relaxa, ela é encantada, então você não sabe sobre ela. Draco disse, e eu tenho que fazer uma formação rapidamente e encantar a porta. Porta? Theodore perguntou confuso, do que você está falando? Suspiro. Pegue isso, e fique quieto, você não quer ter um pouso forçado, quer? Draco disse passando um livro para Theodore que começou a ler. Era ele? Perguntou uma garota vestida com um lindo vestido azul. O que foi, Astoria? Daphne disse em tom irritado. Quem foi o quê? Eu estava perguntando se era Draco Black? Astoria perguntou novamente com excitação no rosto. Não é culpa dela, Daphne. Pansy disse esfregando a testa. Sim, era Draco. Os olhos de Astoria se arregalaram de surpresa, ele realmente estava aqui? Pena que não pude conhecê-lo, eu realmente queria agradecer pelo presente. HMPH. Não fale sobre ele, aquele idiota. Daphne bufou, como ele ousa simplesmente fugir. E ninguém sabe para onde eles foram também. Pansy suspirou, eu só queria que eles ficassem bem. Pansy estava muito preocupada com eles e Daphne, por outro lado, estava muito irritada. Momentos depois eles chegaram ao seu destino, já que era dia claro, eles não podiam simplesmente pousar onde quisessem, então eles tinham que ter cuidado. Depois que Draco começou a voar sobre o lugar Grimmauld, o lugar escondido se abriu. Draco respirou fundo algumas vezes e mal conseguiu pousar com segurança no telhado. Theodore, que estava imerso no livro, olhou ao redor após a perturbação repentina. Chegamos? Ele perguntou. Que bom que você não matou nós dois. Draco revirou os olhos, os dois saíram do carro e olharam ao redor. Então é esse lugar, hein? Theodore disse olhando ao redor, então onde fica a biblioteca? Você pode encontrá-lo se pular daqui. Draco deu um sorriso inocente, descendo as escadas. Theodore seguiu para dentro discutindo. Dobby? Monstro? Draco gritou. Tanto Dobby quanto o monstro vieram em sua direção. Você finalmente chegou, mestre. Ambos o cumprimentaram. Limpe um quarto para Theodore aqui, Draco ordenou, e prepare meu quarto também. Sim, mestre, disse monstro, fugindo. Dobby, prepare um pouco de comida para mim e Theodore, por favor. Dobby também assentiu e saiu correndo. Você vai só dar uma olhada? Draco perguntou. É um lugar interessante, então o que há de errado nisso, disse Theodore. À mesa de jantar, os dois comiam um ensopado de carne que Dobby havia feito. Então o que você planeja fazer? Theodore perguntou. Romênia, disse Draco, deveríamos ir para lá. Você ainda curte essa coisa de dragões? Theodore disse. Você não está ficando um pouco animado demais colecionando todas essas feras? Você pode dizer que sim, mas estou fazendo isso para ajudá-los, não estou? Draco disse. Tipo, o Murtlap provavelmente morreria depois que você destruísse seu habitat naquela floresta proibida, o mesmo para Starlight e quanto ao Fofo. Ele seria enviado de volta para a Grécia, então é como se eu os ajudasse e eles me ajudassem. Você faz isso parecer tão generoso. Theodore riu. Então como vamos chegar lá? Já que você é famoso e tudo, as pessoas não saberiam sobre o nosso paradeiro. Eu tenho uma ideia para isso. Draco disse pegando um pequeno frasco de poção e bebendo. Eu pedi no salão de beleza, então deve funcionar. O que é? Antes que Theodore pudesse terminar a ação da poção já havia começado a acontecer, com seu cabelo loiro platinado ficando completamente preto. Draco também mudou a cor dos olhos para vermelho. Que tal? Draco perguntou sorrindo. Você parece um vampiro. Theodore disse assentindo, mas com isso, será difícil reconhecê-lo. Então, mesmo que possamos desviar a atenção de outras pessoas, temos um novo problema em mãos. Agora estaremos atraindo a atenção de alguns caçadores de vampiros. O que será mais irritante? Às vezes você ganha, às vezes você perde. Draco disse irritado. Você não pode ter tudo, pode? Theodore revirou os olhos. Então quando vamos e como vamos? Não me diga que vamos voar naquele carro. Draco balançou a cabeça. É muito longe para dirigir. Podemos ir para Budapeste por uma chave de portal ilegal e de lá podemos pegar uma carona para a Romênia. Chave de portal ilegal? Sim, eu ouvi meu pai falar sobre isso, com seus amigos. Draco disse. Deveria existir. Mas e se isso não acontecer? Eu não sei. Draco disse, nós pensaremos sobre isso quando chegar a hora. Agora, se você me der licença, eu terei que ir cuidar dos meus animais. Onde ele pode estar? Lucius disse irritado, batendo o punho na mesa. Não é um momento seguro para ele ficar brincando por aí. Narcissa, Pansy e Daphne, que estavam conversando um pouco, olharam para o grupo de homens discutindo o paradeiro de Draco e Theodore. Deixe-os em paz. O pai de Theodore disse acenando com as mãos. Eles vão brincar por aí e quando se machucarem voltarão para casa, aprendendo uma lição importante. Não é tão simples assim. Lucius balançou a cabeça. As coisas estão ficando mais complicadas, com diferentes grupos de choque se formando. Pansy, você sabe de alguma coisa? Perguntou o pai de Pansy. Pansy olhou para Daphne e depois novamente para o pai. Não sei. Ela disse.
Pansy, se você se lembrar de alguma coisa, por favor nos diga. O Sr. Parkinson disse, você não quer que Draco se machuque, quer? Pansy e Daphne se encararam por um tempo, pensando no que deveriam fazer. As coisas não são tão simples quanto antes. Lucius acrescentou, há bruxos adultos literais procurando por Draco, sejam bruxos das trevas ou alguém tentando ser um mártir. Se eles forem pegos, as coisas seriam muito difíceis de lidar. Nós conversamos sobre ir para a Romênia nas férias. Daphne disse que depois de pensar sobre isso, ela estava com medo de que Draco pudesse ser morto por aqueles bruxos malucos que estavam protestando contra ele. Sim, Lucius se levantou. Porque eu não pensei nisso antes. O que tem na Romênia? Perguntou o Sr. Nott. Algo importante, Lucius disse vagamente. Mas isso não é importante. Como duas crianças podem chegar à Romênia? Acrescentou o Sr. Parkinson. Será que elas têm dinheiro suficiente? Dinheiro. Eu sei onde procurar. Lucius disse Gringotes. Você tem certeza de que tem dinheiro suficiente? Theodore perguntou. Eu aceito. Draco disse saindo do pub. Eu sou o chefe da família Black, lembra? Gringotes é um imponente edifício de mármore branco neve de vários andares localizado na metade do beco diagonal, perto de sua intersecção com o beco do tranco, que se eleva sobre as lojas vizinhas. Draco e Theodore, ambos escondidos em túnicas, entraram em Gringotes. De pé ao lado de suas portas de bronze polido, vestindo um uniforme escarlate e dourado, estava um goblin. O goblin era bem menor que eles. Ele tinha um rosto moreno e inteligente, uma barba pontuda e dedos e pés muito longos. Ele se curvou enquanto eles entravam. Eles ignoraram o goblin acordando lá dentro, em direção ao segundo par de portas que era de prata, com palavras gravadas nelas. Entre estranho. Mas tome cuidado do que aguarda o pecado da ganância para aqueles que recebem, mas não ganham, devem pagar o mais caro por sua vez. Então se você procurar embaixo do nosso chão um tesouro que nunca foi seu, ladrão, você foi avisado. Cuidado de encontrar mais do que um tesouro ali. Merda arrogante. Theodore sussurrou. Toda vez que vejo essas palavras, não consigo deixar de me sentir irritado. Só porque eles são um pouco mais espertos, eles realmente acham que são diferentes de um elfo doméstico. Acalme-se. Draco disse. Você realmente quer lutar com eles? Tchê, um dia eu vou mostrar a eles o quão seguro esse lugar realmente é. Theodore estalou a língua e caminhou silenciosamente. Um par de goblins os fez passar pelas portas prateadas e eles estavam em um vasto salão de mármore. Cerca de mais 100 goblins estavam sentados em bancos altos atrás de um balcão longo, rabiscando em grandes livros razão, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras preciosas através de óculos. Havia muitas portas para contar saindo do salão, e ainda mais goblins estavam mostrando as pessoas para dentro e para fora delas. Ambos caminharam em direção a um balcão livre. Capítulo 72. Chave. Bom dia, disse Draco a um goblin livre. Viemos tirar algum dinheiro do cofre da família negra. Você tem a chave, senhor? O goblin perguntou olhando para Draco e Theodore. Draco tirou a chave e mostrou a ele. O goblin olhou para a chave por um tempo com seus olhos astutos. Precisamos de alguma forma de identificação, senhor. O goblin disse, depois da última invasão, aumentamos nossa segurança. Draco tirou o capuz e olhou para o goblin com seus olhos vermelhos claramente incomodado por isso. Isso serve. Draco mostrou seu anel de família preto para o goblin que depois de inspecionar por um tempo assentiu. Pedimos desculpas pelo inconveniente, senhor Black. Seja rápido, Draco disse, colocando seu capuz de volta. Muito bem, ele disse, devolvendo o anel a Draco, vou mandar alguém te levar até os cofres. Grampo. Grampo era mais um goblin. Draco e Theodore seguiram Grampo em direção à outra porta. Grampo segurou a porta aberta para eles. Eles estavam em uma passagem estreita de pedra iluminada com tochas flamejantes. Ela descia abruptamente e havia pequenos trilhos de trem no chão. Grampo assobiou e uma pequena carroça veio correndo pelos trilhos em direção a eles. Eles subiram e partiram. No começo, eles apenas se precipitaram por um labirinto de passagens sinuosas. Ele foi para a esquerda, direita, direita, esquerda, bifurcação do meio, direita, esquerda, de uma maneira confusa. O carrinho barulhento estava encantado por saber seu próprio caminho, já que Grampo estava apenas sentado na frente, sem falar ou se mover. Os capuzes se abriram quando o ar frio passou por eles. A carroça continuou se movendo enquanto eles passavam por um lago subterrâneo onde enormes estalactites e estalagmites cresciam do teto e do chão. Ei, você realmente acha que tem um dragão aí embaixo? Theodore perguntou. Pode ser. Draco disse, com tanto dinheiro que eles têm, manter um pouco não seria problemático, o único problema seria mantê-lo sob controle. A carroça continuou se movendo cada vez mais fundo, pelo que Draco sabia, o cofre era muito mais profundo que o cofre da família Potter, mas não tão profundo em direção ao cofre da família Lestrange, que tinha uma das Horcrux e era protegido por um dragão. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram ao cofre da família Black, que ficava dentro de um espaço aberto. Grampo apenas ficou do lado de fora da sala, sem entrar com eles. Theodore estava olhando ao redor do lugar com grande interesse. Eu nunca estive tão fundo antes. Ele disse. Draco também estava observando o lugar cuidadosamente já que nunca tinha estado ali antes. Draco abriu a porta com a chave que automaticamente começou a girar sozinha depois de ser inserida no buraco da fechadura. A porta se abriu revelando uma sala cheia de ouro e prata, brilhando intensamente. De armaduras decorativas a taças, tudo era feito de prata e ouro. Havia alguns esqueletos e peles de diferentes criaturas espalhadas. Quanto mais eles entravam, mais interessante o material ficava com alguns itens de magia negra aqui e ali. Havia um estoque de livros espalhados também. Depois de olhar ao redor por um tempo, Draco guardou algum dinheiro, os livros e alguns itens decorativos em sua mala.
Você precisa me emprestar os livros, disse Theodore enquanto Draco fechava o cofre. Draco revirou os olhos enquanto eles voltavam para o carrinho. Depois de 1 minuto de subida, ambos chegaram ao topo novamente. Grampo curvou-se para eles e começou a se afastar. Suspiro. Agora que está feito, iremos para Budapeste amanhã. Draco disse se espreguiçando enquanto colocava seu capuz de volta. Ambos estavam indo em direção ao balcão quando de repente ouviram vozes familiares. Eu sou o pai dele. Por que não posso entrar lá? Lucius disse com raiva. Você não tem a chave e a identificação necessárias para entrar aí. O Goblin no balcão disse com um tom firme. Por favor, note que você não pode acessar o cofre da família Black sem a permissão do dono. Deixa pra lá, Lucius. O Sr. Not disse, vamos deixar alguns guardas aqui e capturar os dois se eles conseguirem sair daqui. Suspiro. Ótimo. Lucius disse. Draco e Theodore vestiram suas vestes firmemente enquanto começavam a sair quando de repente um dos homens de Lucius gritou. Com licença, você deixou isso cair. Draco e Theodore pararam no meio do caminho, olharam para trás e encontraram Lucius parado ali com um livro na mão, olhando para eles. Seu pedaço de merda. Draco murmurou olhando para Theodore. Theodore deu de ombros culpado enquanto caminhavam de volta para eles. Obrigado. Draco disse em voz profunda, pegando o livro de sua mão. Lucius assentiu e saiu com os outros bruxos o seguindo. Draco e Theodore suspiraram aliviados, mas de repente Lucius parou no meio do caminho. Espere 1 minuto, esse caso. Merda. Draco disse recuando um pouco. Draco? Lucius gritou, mas não respondeu. Eu sei que é você. A diversão acabou. Vamos voltar para casa. Ele lentamente sacou sua varinha enquanto os outros bruxos começaram a cercá-los. Você realmente acha que eu não vou reconhecer meu próprio carro do lado de fora do pub? Draco, sem dizer nada, rapidamente tirou uma poção de sua bolsa e jogou no chão, fazendo com que enormes nuvens de fumaça verde se formassem. Não respire isso. Lucius disse rapidamente usando um feitiço para formar uma bolha de ar em seu rosto. Alguns chegaram tarde demais, pois começaram a cair no chão, mas alguns conseguiram se proteger com variedades de feitiços. No meio de tudo isso, Draco, que estava escondido atrás de toda a fumaça, abriu rapidamente sua mala. Entre. Ele disse, empurrando Theodore para dentro enquanto rapidamente pulava para dentro também. Logo a fumaça se dissipou e tudo que restou foram os bruxos e goblins ao redor que tinham desmaiado e apenas alguns deles se escondendo atrás de suas mesas. Lucius e seus amigos olharam para a mala no chão. Acabou, disse o Sr. Parkinson caminhando em direção à mala. Tome cuidado, o garoto é cheio de truques. O Sr. Not disse. Lucius assentiu, ele conhecia seu filho bem o suficiente para saber que ele não voltaria sem lutar. Todos eles se aproximaram lentamente da mala com suas varinhas na frente deles. É seguro? Um bruxo que seguia Lucius perguntou, chegando perto da mala. Ele tocou lentamente na mala, tentando abri-la quando de repente a mala começou a tremer e bum! Um unicórnio veio voando pela mala com alguém em cima dele, empurrando o bruxo para longe. Todos recuaram apressadamente quando o unicórnio levantou a perna da frente em defesa. Draco rapidamente usou sua varinha para puxar a mala. Vai, companheiro! Draco disse dando tapinhas no pescoço de Starlight. Starlight rapidamente empurrou os bruxos na frente dele, correndo para fora do portão principal. Lucius e seus amigos rapidamente lançaram alguns feitiços, mas nenhum deles atingiu o alvo, pois a luz das estrelas era muito rápida para eles. Eles os expulsaram, mas antes que pudessem chegar ao lado de fora, o unicórnio não estava em lugar nenhum. A única coisa que restou foram pessoas com os olhos bem abertos sinalizando para onde o unicórnio correu. Por que seu filho tem um unicórnio na mala? Perguntou o Sr. Not, um pouco ofegante. Não sei, disse Lucius, guardando a varinha de volta no manto e rangendo os dentes. Estou velho demais para isso. O Sr. Not disse desaparecendo dali. Deixe-os ir, não vou segui-los novamente. Lucius e os bruxos olharam ao redor. Sigam o caminho. Lucius disse, é um unicórnio, as pessoas vão notá-lo, não importa o que façam. Draco começou a correr em direções diferentes, assustando bruxos e bruxas aqui e ali. Virando caminhos diferentes, ele finalmente parou. Draco rapidamente empurrou Starlight para dentro da mala e começou a correr. Lucius e os outros que aparatavam aqui e ali procurando por ele não conseguiam identificar a localização exata. Depois de correr e se esconder por um tempo, Draco conseguiu sair do pub enquanto rapidamente entrava em um ônibus trouxa. Capítulo 73. Charles. Você tem certeza de que este é o caminho? Theodore perguntou. Calhe a boca ou vou enfiar sua varinha no seu cu. Draco disse ficando irritado. Essa é a 58ª vez que você me faz essa pergunta. Mas já estamos voando há horas. Theodore murmurou, não há nada além de grama aqui, já faz 4 horas desde a última vez que vimos outra pessoa. Tchê, por que você não? Espera, o que é isso? Draco disse apontando para a pessoa abaixo. O que é o quê? Theodore olhou para baixo. Provavelmente um trouxa, deveríamos voar um pouco mais alto. Estamos literalmente no meio do nada. Draco disse, você acha que um trouxa ficaria parado ali? Talvez seja o cara do porto. Theodore disse encolhendo os ombros. Vamos desembarcar. Ambos voaram em direção ao sujeito que parecia velho e usava roupas rústicas. Pela reação dele, ele não parecia um trouxa, pois estava ali apenas parado, observando-os com atenção. Theodore olhou para Draco e passou sua vassoura para ele. Com licença, você é quem está no controle da chave de portal ilegal aqui? O homem assentiu enquanto apontava para a tigela no chão. Draco colocou a vassoura dele e a de Theodore dentro da mala e foi até lá. É para Budapeste, certo? O homem assentiu novamente. Então quanto? Draco perguntou, pegando sua bolsa. O homem apontou 3 dedos para fora. 3 galeões? O homem balançou a cabeça novamente. 30 galeões? O homem assentiu apontando para Theodore. Então 30 galeões para mim?
Theodore disse adivinhando, e ele? O homem apontou todos os 10 dedos. Você está tentando nos saquear? Draco disse com raiva. Por que 30 galeões para ele e 100 para mim? O homem não disse nada e ficou ali em silêncio. Não seja tão mesquinho. Theodore disse sorrindo. Você é um homem rico. Tchê, só porque sou rico não significa que tenho que gastar muito em coisas estúpidas. Draco reclamou, jogando uma pequena bolsa cheia de moedas para o homem, 130 galeões. O homem pesou a bolsa na mão e colocou-a dentro do casaco. Então olhou para ele sinalizando para que se aproximassem. Ambos o fizeram e pegaram a tigela. Uma pessoa famosa vai pagar mais, principalmente quando alguém está procurando por ela. O homem falou de repente. Você pode falar, seu imundo. Antes que Draco pudesse terminar a frase, ele foi sugado para dentro da tigela junto com Theodore enquanto eles desapareciam dali, aterrissando em um beco no meio do nada. Ai! Draco disse esfregando as costas. Do que diabos ele estava falando? Tem gente realmente me procurando? Não sei. Theodore disse olhando ao redor. Onde exatamente estamos agora? Vamos dar uma olhada, podemos encontrar alguma pista. Draco disse. Eles saíram do beco e olharam ao redor. Pessoas estavam correndo aqui e ali em trajes de bruxos sem trouxas à vista. Bem, pelo menos chegamos a uma comunidade bruxa. Theodore disse. Você fica aqui, eu vou dar uma volta e descobrir o que está acontecendo. Que diabos é isso? Narcissa disse jogando o jornal. Força Anti-Dark? Eles estão realmente planejando matar meu filho. Não é um plano de matança, eles querem mantê-lo sob observação sempre que ele estiver fora de Hogwarts. Lucius disse suspirando. Alguns aurores saíram da escuridão para garantir que Draco esteja protegido e se juntaram à organização. O objetivo principal deles é levar crianças como Draco para um lugar melhor pelo bem do futuro. Fazendo lavagem cerebral neles? Narcissa zombou. Se você não vai fazer nada, eu mesma vou lidar com a situação. Não é tão simples assim, Narcissa, tente entender. Lucius disse, esse tipo de coisa não é simples, já que muitas massas apoiaram a ideia. É claro, todas as famílias de sangue puro são contra isso. Mas aquele idiota do Food não conseguiu lidar com a pressão pública e acabou concordando. Agora a organização já foi criada e eles querem que entreguemos Draco a eles para fins de treinamento. HMPH. Você acha que eles vão treinar nosso filho para se tornar mais forte? É um plano completo para prejudicá-lo e seu futuro. Narcissa bufou. Eles estão apenas com medo de que outro Lorde das Trevas se levante. Eu sei. Lúcio suspirou. Eu prometo a você que vou lidar com a situação, já que nós, famílias, temos mais poder na corte, então podemos acabar com a organização. Mas isso levará tempo mesmo assim, e além disso, não somos os únicos a nos opor a isso, até Dumbledore se levantou contra isso. Dumbledore? Sim, o Salvador Harry Potter também é um dos alvos da organização e Dumbledore se opôs completamente ao treinamento de Potter. Então, enquanto Dumbledore não desistir de Potter, podemos nos esconder sob a bandeira de Dumbledore. Lucius disse, mas o problema é o próprio Draco. Sair correndo sozinho assim é muito perigoso, especialmente em toda a Europa. Então o que vamos fazer? Narcissa perguntou ansiosamente. Suspiro. Vou para a Romênia hoje. Tenho uma ideia razoável de para onde ele está indo. Isso é ridículo. Draco disse jogando o papel em sua mão. Bem, não tem jeito. Theodore disse dando de ombros. Enquanto você tiver o cabelo tingido ninguém pode te reconhecer de relance e com seus olhos nós podemos certamente enganar as pessoas que você é um vampiro. Já que vampiros são comuns na Romênia nós podemos certamente nos esconder sem sermos notados. Não estou duvidando do meu disfarce. Draco disse bufando, força anti-dark? Me confinar nas minhas férias? Eles estão brincando comigo. Eu vou matar quem quer que tenha tido essa ideia. Bem, pelo menos você não está sozinho. Theodore riu. Pelo menos você tem seu amigo Harry Potter com você. Cai fora, Draco disse olhando pela janela do trem. Depois de perguntar por aí por um tempo, eles conseguiram pegar um trem bruxo que leva diretamente para a Romênia. E considerando a distância, eles chegarão à Romênia amanhã. Depois de saírem do trem na manhã seguinte, eles reservaram um pequeno quarto em um hotel. Felizmente, encontrar bruxos na Romênia não foi muito difícil, já que eles estavam basicamente em todos os lugares. Ao contrário do Reino Unido, bruxos eram muito comuns na Romênia. A Romênia abrigava uma série de criaturas das trevas de todo o mundo, de dragões a vampiros. Tudo era comum aqui. O hotel em que estavam hospedados era o hotel mágico do dia a dia, com vários turistas bruxos hospedados. Com a ajuda de um pouco de a poção polissuco não foi tão difícil de conseguir um quarto. Draco tinha guardado um pouco do cabelo de Lucius, então atuar como ele não era tão difícil. O único problema era que ele não tinha muita poção polissuco com ele, então ele só podia usá-la de vez em quando. A poção não era vendida legalmente e tinha que ser preparado por si mesmo, o que levava um mês. Um tempo que eles não tinham. Depois de um dia inteiro de descanso, eles continuaram sua viagem para a Fazenda do Dragão, que foi outra jornada tediosa. Depois de horas de voo, eles finalmente chegaram ao seu destino. Finalmente, Theodore disse suspirando de alívio. Nunca voei tanto na minha vida, especialmente neste tempo quente. Sim, Draco concordou, olhando para a entrada da fazenda. Vamos. Ambos foram em direção ao portão, onde foram recebidos por um mago. Com licença, senhor. Como podemos ajudá-lo hoje? O homem perguntou olhando para os dois. Estamos aqui para verificar nossa fazenda, Draco disse passando uma pequena carta. Esta é a prova de propriedade. O homem pegou a carta e olhou novamente para os dois, que ainda estavam escondidos dentro de suas vestes. Pode esperar um minuto, senhor, disse o homem correndo para dentro do portão. Você acha que eles vão nos deixar entrar? Theodore perguntou. Esta é uma situação estranha, onde precisamos do seu rosto, mas não podemos mostrá-lo também. Bem, eles provavelmente podem adivinhar que sou eu. Draco disse encolhendo os ombros. Não temos outras escolhas, temos? O homem voltou correndo com outro homem de cabelo vermelho. O rosto do homem era cheio de sardas e ele era baixo e atarracado.
Desculpe pela demora. O homem disse devolvendo a carta. Este é Charles Weasley, que está cuidando do seu dragão, então, por favor, siga-o para dentro. Draco e Theodore se entreolharam e de volta para Charles, que sorriu e assentiu para eles. Eles começaram a seguir Charles para dentro da fazenda de dragões. Lá dentro, eles podiam ouvir diferentes rugidos de dragões de vez em quando, o que era bastante assustador, no entanto. Charles, que estava andando na frente deles, virou-se para olhá-los. Está quente para usar um roupão neste clima, não é? Charles disse, mas não obteve resposta de nenhum dos dois. Então meu nome é Charles Weasley. Capítulo 74. Anões. Então meu nome é Charles Weasley. Preferimos não dizer o nosso. Draco disse com uma voz profunda. Conte-me sobre Norberta. Ok, então, nós temos estudado Norberta por um tempo agora e ela é realmente difícil de lidar. Charles disse dando de ombros, ela já matou 2 elfos e feriu mais de 5 cuidadores, então muitos de nós não chegam muito perto dela. Se ela fosse um dragão normal, nós já a teríamos confinado em um ambiente rigoroso, mas como você paga muito dinheiro para cuidar dela, nosso chefe não nos permite fazer isso. Você parece louco. Theodore disse, deixe-me adivinhar, ela te machucou. Eu não, meu amigo. Charles disse sem olhar para trás. Um dos braços dele foi arrancado com uma mordida. Isso não é comum na sua profissão? Theodore perguntou interessado. Você está lidando com um dragão, sabia? Sim, mas os loucos são tratados de forma controladora para que parem de causar mais danos. Charlie disse, mas com Norberta, tudo o que podemos fazer é alimentá-la e estudar seu comportamento de longe. Ela não é treinada porque foi isso que você pediu. Theodore chegou perto de Draco e sussurrou. Nós realmente queremos essa coisa maluca? Deixe-me vê-la primeiro. Draco disse revirando os olhos sob o capuz. Se eu não consigo lidar com ela, então não farei nenhuma loucura. A escolha é sua. Theodore disse recuando. Então Charles. Pode me chamar de Charlie, disse Charlie. Ok, Charlie, você disse que há elfos aqui? Sim, eles são realmente úteis para cuidar dessas criaturas e são treinados especificamente para isso. Você pode comprar uma? Draco perguntou curioso. Há um comerciante aqui ao norte, que negocia com elfos treinados. Charlie disse, mas isso vai lhe custar uma quantia enorme de dinheiro. Que outras criaturas você possui? Um mortisco e algumas criaturas aqui e ali. Charlie pensou por um tempo. Você é novo nisso? Ele perguntou. Você parece muito jovem. Já ouviu falar de anões? Draco disse com uma voz sem emoção. Oh, peço desculpas, já que você é novo, sugiro que compre alguns besouros gigantes de esterco. Isso vai te ajudar a lidar com as fezes. Charlie sugeriu sem jeito. Essa é uma ideia muito boa. Draco pensou consigo mesmo, com Fluffy por perto, a limpeza de suas fezes sempre foi um incômodo. Especialmente porque ele estava pensando em adicionar mais animais à sua mala. Comprar alguns besouros de esterco parecia necessário. Chegamos. Charlie disse abrindo uma porta. O lugar é encantado com diferentes formações e feitiços, então ela não pode escapar daqui. Olha, lá está ela. Ambos olharam para o dragão bastante crescido, que estava muito maior do que da última vez que a viram. Draco começou a andar lentamente para perto de Norberta. Eu não chegaria perto se fosse você. Charlie gritou, mas Draco não escutou. Theodore suspirou pegando sua varinha para o caso de algo inesperado acontecer. Norberta olhou para Draco com um pouco de vigilância. Norberta, sou eu. Draco disse em um sussurro estranho. Ouvindo isso, Norberta chegou cada vez mais perto. Ei, seu amigo vai ficar bem? Charlie perguntou, pegando sua varinha também. Eu não sei. Theodore disse preparando sua postura também. Mas para surpresa de ambos, o dragão não cuspiu fogo nem mordeu Draco. Em vez disso, ela se aproximou e de repente começou a esfregar seu rosto contra o dele. O que Charlie ficou chocado, em todos os seus anos de pesquisa ele nunca tinha visto algo assim antes, um dragão agindo próximo a um humano. A que ponto o mundo chegou? Especialmente Norberta, aquele dragão perturbado tem agido como um louco desde que chegou aqui. Deixe, Draco disse virando a cabeça para trás. Mas isso é incrível, não posso simplesmente assistir. Eu disse para ir embora. Draco disse novamente. Charlie manteve a cabeça baixa e recuou. Estarei lá fora, se precisar de ajuda, é só me chamar. Ele saiu e fechou a porta, mas parecia incrivelmente triste por perder um material de pesquisa tão precioso. Bem, pelo menos ele não é tão irritante quanto o irmão. Theodore disse depois que a porta se fechou. O mundo é realmente um lugar pequeno. Draco abriu o capuz, acariciando Norberta. Eu sabia que ele trabalhava aqui, mas nunca pensei que ele trabalharia aqui com Norberta. Mas ele não parece te odiar, nem te conhecer. Theodore disse, especialmente considerando que suas famílias não ficam muito juntas. Ele não sabe. Draco disse acariciando Norberta, que o olhava com carinho. Apenas algumas pessoas têm permissão para saber as informações do dono desses dragões. Os pesquisadores estão aqui apenas para fazer suas pesquisas. Outras coisas realmente não importam para eles. Theodore assentiu. É surpreendente. Ela ainda se lembra de você? Eu não sei. Draco disse. Você se lembra de mim? Draco perguntou a Norberta, que assentiu em resposta. Esses sussurros de novo. Você consegue mesmo falar com eles? O que você acha? No começo, pensei que era algo que você aprendia para controlar um dragão, mas você consegue entendê-lo, certo? Theodore disse com as mãos sob o queixo. Eu acho. Draco respondeu vagamente, eu não sei o que é. Theodore estava prestes a dizer algo quando de repente a porta se abriu novamente. Eu disse para você ficar fora, não disse? Draco disse olhando para trás. Mas não era Charlie, mas um grupo de estranhos. Quem é você? Draco perguntou desviando o olhar e rapidamente puxando seus capuzes para cima. Disfarce brilhante, Sr. Malfoy, ou melhor, preto. O homem no centro sorriu. O homem tinha cabelos pretos longos e uma barba com mechas prateadas, assim como uma testa grande e saliente que sombreava seu olho brilhante. Quem é você? Draco perguntou com vigilância, pegando sua varinha. Ele se virou para olhar para eles.
Como eles já sabiam sua identidade, Draco rapidamente mudou seus olhos de volta ao normal. Não seja tão impaciente, Sr. Black. O homem disse. Deixe-me apresentar-me, sou Pius Thicknesse, o chefe da Força Anti-Escuridão que foi criada recentemente. Pius Thicknesse. Draco repetiu o nome algumas vezes até que finalmente se lembrou de que essa pessoa não era outra senão uma das marionetes de Voldemort e o futuro ministro da magia. Thicknesse estava sob a maldição Imperius na época, então Draco não sabia realmente como era seu personagem, de antemão. O que você quer? Draco disse. Só queremos que você venha conosco, só isso, disse Pius sorrindo. Não queremos lhe fazer mal. Pessoas que querem fazer mal geralmente dizem que não querem. Theodore riu. Oh, Sr. Nott, você também precisa vir conosco, disse Pius, afinal, você também tem um talento oculto. Norberta rosnou olhando para as pessoas que o cercavam lentamente. Draco deu um tapinha em Norberta para acalmá-la. Uma relação tão linda entre um humano e um dragão é algo muito raro de se ver. Pius disse sorrindo. Ela pertence a você? Você realmente está sendo um incômodo, não acha? Draco disse apontando sua varinha para ele. Vou perguntar de novo. O que você quer de mim? Não queremos nada além de ajudá-lo, Sr. Black. Pius disse, nós organizamos métodos de treinamento para você e alguns outros bruxos para ajudá-los a melhorar. Então, quando você sair da sua escola, você será muito melhor do que todos os seus outros colegas. Você pode até ser um auror-chefe logo de cara. Você é um idiota? Draco disse fazendo Pius franzir a testa, ou você acha que eu sou um... Me ajude. Eu sou o chefe da família Black. Você acha que eu preciso ser um auror imundo como você? Vocês todos têm medo de um garoto de 12 anos se tornar um Lorde das Trevas. Você acha que eu vou acreditar que você tem coragem de me ensinar mais e me tornar ainda mais poderoso? Os rostos dos bruxos ao redor estavam sombrios após ouvir Draco insultar os aurores, assim como Pius por um tempo, mas ele voltou ao seu rosto sorridente. Você está certo. Você não precisa ser um auror e nem queremos torná-lo mais poderoso. Nós só queremos ter certeza de que suas intenções não são nos prejudicar. Então queríamos ter certeza, e queremos lhe ensinar como existir adequadamente nesta nova era, sem causar nenhum dano ao futuro. Já ouvi, chega. De repente, 2 bruxos vestidos de preto entraram pela porta. Não era ninguém menos que Lucius. Sr. Malfoy, é um prazer conhecê-lo. Pius disse curvando-se um pouco, mas Lucius não lhe deu atenção. Ele olhou para Draco. Chega de brincadeira, você vai voltar comigo. Não posso permitir que você faça isso. Antes que Draco pudesse dizer qualquer coisa, Pius respondeu caminhando em direção a Lucius. Capítulo 75, Garota Vampira. Não posso permitir que você faça isso. Antes que Draco pudesse dizer qualquer coisa, Pius respondeu caminhando em direção a Lucius. Por que eu deveria me importar com o que você quer de mim? Lucius disse olhando feio para Pius. É uma ordem do ministério. Pius disse mostrando uma carta a Lúcio. Espero que você não interfira nos trabalhos do ministério. Diga ao seu ministro que não entregarei meu filho antes que Harry Potter esteja envolvido no seu suposto treinamento. Lucius disse bufando. Receio que não funcione assim. Pius disse pegando sua varinha. Oh, você quer outra coisa, não é? Lucius disse estreitando os olhos enquanto pegava sua varinha também. Eu já conversei com o ministro sobre como as coisas estão e ele entende. Então é melhor se você me deixar ir com meu filho. Pius balançou a cabeça e lançou um feitiço em Lucius, que o bloqueou e lançou um feitiço de volta. Logo, ambas as partes começaram a sacar suas varinhas e a entrar em uma batalha acirrada. O que diabos está acontecendo? Theodore disse, nocauteando um homem que corria em direção a eles com um feitiço expulso. Eu não sei. Draco disse, Expelliarmus. Isso está ficando meio fora de controle com Fringo. Logo a batalha começou a ficar intensa quando as pessoas começaram a usar feitiços mortais. Você não está sob as ordens do ministro, está? Lucius disse, desviando de um feitiço. Talvez eu não seja. Pius sorriu atacando loucamente. Alguns bruxos que estavam com Pius começaram a cercar Draco e Theodore cada vez mais. Merda, isso está ficando difícil de lidar. Draco disse se esquivando. Um homem veio correndo em direção a eles descontroladamente, coberto por todos os feitiços. Draco estremeceu quando o homem se aproximou, quando de repente Norberta esticou o pescoço, mordendo o torso do homem e jogando-o para o outro lado da sala. Boa menina! Draco complementou em seus sussurros. Você já sabe usar fogo? Norberta assentiu compreensivamente enquanto ela expelia fogo queimando vários magos inimigos de uma vez. Todos que vinham em direção a eles pararam e começaram a correr em choque e alguns começaram a atacar de volta. Cubra minhas costas. Draco disse a Theodore. Ok, Norberta, hora de entrar na maleta. Só não mate ou queime outros animais lá dentro, ok? Norberta pareceu confusa, mas assentiu mesmo assim. Suspiro. Entre logo. Norberta, ainda confusa, entrou na mala sendo puxada por ela. Vendo o dragão desaparecer, várias pessoas que estavam fugindo começaram a atacar de volta. Os homens de Lucius bloquearam o ataque e começaram a atirar de volta, mantendo-os longe de Draco e Theodore. Tire Draco e Theodore daqui. Lucius disse a um de seus homens. Não tão rápido. Pius exclamou, correndo em direção a Draco com uma velocidade rápida enquanto se aproximava dele, atacando-o com vários feitiços. Draco desviou e bloqueou alguns ataques, mas ainda foi atingido com muitos, deixando muitos cortes profundos por todo o corpo. Porra! Draco xingou. Ele rapidamente entoou uma maldição desconhecida que aprendeu no livro da família Black, conjurando várias flechas no ar e atirou todas elas em direção a Pius. Pius desviou das flechas com feitiços, mas uma delas conseguiu atravessar sua perna, deixando-o no chão, gemendo de dor. A situação chegou ao auge de repente, pois muitas pessoas de ambos os lados já haviam morrido
morrido e apenas algumas delas restavam, sendo a maioria bruxos do lado de Lucius. Pius lutou para se levantar enquanto desaparecia e ia em direção a Draco. Não! Lucius gritou vindo em direção a eles. Pius lançou uma maldição mortal em Lucius, da qual ele mal conseguiu se esquivar. Um homem do lado de Lucius veio correndo em direção a Draco e Theodore para levá-los embora. Mas Pius de repente se virou e atacou o homem que vinha em direção a Draco com uma maldição mortal, matando-o instantaneamente. Pius se levantou do chão, correndo em direção a Draco tentando desaparatar dali com ele. No meio de todos os ataques e confusão, Theodore empurrou Draco em direção ao homem que estava vindo para levá-lo para um lugar seguro e trocou de lugar com ele. Desaparatando com Pius e Draco desaparatou para um local desconhecido com um dos homens de Lucius. No meio do nada, dentro de uma floresta, uma linda garota com cabelos escuros e olhos vermelhos estava fugindo de criaturas que pareciam um pouco com arpias, com pássaros em forma de bico com asas escamosas que atiravam bolas de fogo de suas mãos, perseguindo a garota. A garota se esquivando da bola de fogo tropeçou em uma videira no chão caindo. As criaturas parecidas com pássaros pararam em seus rastros pousando enquanto de repente se transformavam em mulheres muito bonitas. Devolva o frasco, seu vampiro nojento. Uma das belas mulheres disse com raiva, o que não combinava com sua bela aparência. Renda-se ou então. Ha. Eu prefiro morrer do que me render a você. A garota vampira respondeu rindo. Você ao menos sabe com quem está se metendo? Uma criatura nojenta sugadora de sangue, que também é uma ladra. A garota bonita na frente disse com um sorriso malicioso enquanto as outras garotas começaram a rir. Só a garota no centro não estava. Você é a princesa, não é? Ela perguntou com uma cara séria. Ah, você me conhece? A garota no chão sorriu. Então você deve saber o motivo por trás disso. Se você está falando sobre a Idade das Trevas, então isso foi há muito tempo, ninguém se lembra. Eu sim, o povo do nosso reino sim. A garota disse sem um pingo de medo no rosto, a vergonha que você nos trouxe ao não concluir o acordo, nos enganando, ainda é usada como um insulto contra nós até hoje. Então com o frasco comigo, ambas as nossas raças concluíram o acordo. Não funciona assim. A garota disse, o frasco contém algo sagrado demais para que possamos entregá-lo. Não queremos guerra com sua raça, então sugiro que você o devolva e todos nós podemos esquecer que isso aconteceu. E se eu não fizer? Você vai morrer. A garota respondeu, você está aqui sem nenhum guarda, o que sugere que está agindo sozinha, e além disso, quem se importa se aquele seu rei tem um filho a menos? Ouvi dizer que ele tem muitos. A garota vampira cerrou os dentes. Prefiro morrer e levar todos vocês comigo do que voltar envergonhada. Você antes que a garota pudesse dizer qualquer coisa, a vampira sacou uma varinha branca, causando uma grande explosão. As garotas não conseguiram nem correr para salvar suas vidas, pois a explosão as engoliu completamente matando-as. Tosse, sua vadia, só a garota permaneceu enquanto ela lutava para se levantar, com feridas por todo o corpo. Ela olhou ao redor para ver o corpo carbonizado de suas amigas enquanto o cheiro nojento de carne queimada cercava o lugar. Ela olhou para a garota que ainda estava tossindo de raiva. Eu vou te matar. Ela gritou, se transformando em uma criatura parecida com um pássaro novamente enquanto caminhava até a garota vampira que a pegava de sua garganta. Nosso clã vai se lembrar disso. A garota disse sufocando-a. A garota vampira lutou enquanto sua varinha escorregava de sua mão. Este é realmente o fim. Ela pensou, sinto muito, pai, eu trouxe vergonha para você. Enquanto tudo começava a ficar preto de repente, pelo canto do olho, ela viu uma fumaça aparecendo acima deles. Através dela vieram dois homens colidindo em direção a eles enquanto pousavam na garota, empurrando-a para baixo deles. A garota vampira aproveitou a chance enquanto rapidamente pegava sua varinha do chão e usava um feitiço, matando a garota que estava presa sob os dois homens que vieram do céu enquanto ela lutava para sair. Mesmo no final, ela olhou para a garota com nada além de raiva. Ela queria dar uma olhada nos dois homens, mas não conseguiu, pois seu corpo parecia mais pesado enquanto ela adormecia e perdia a consciência. Capítulo 76. Elanor. Momentos depois, a garota acordou, enquanto verificava os arredores. O cheiro da carne queimada ainda estava lá, então ela deduziu que não desmaiaria por um longo tempo. Ela se levantou lentamente, pois o último feitiço de explosão também lhe causará algum dano. Ela se considerava sortuda por não ter aprendido o feitiço completamente, porque se tivesse aprendido a explosão teria sido bem maior, engolfando-a também. Ela tirou uma bolsa de dentro do casaco que estava usando. Ela tirou um pequeno frasco do que parecia ser um líquido brilhante. Finalmente eu consegui. Ela falou consigo mesma enquanto virava a cabeça para os dois homens que surgiram do nada e a salvaram. Ela caminhou até eles e checou seus pulsos. Bem, pelo menos um deles está vivo. Ela disse mordendo o pescoço do morto, sugando-o completamente seco. Alguns ferimentos em seu corpo visivelmente curaram depois que ela bebeu o sangue. Ela examinou seu corpo procurando por ferimentos. Ela ainda tinha um corte profundo em seu abdômen, o que exigiu mais sangue para curar. Ela olhou para o garoto de cabelo preto que parecia ter cerca de 12 ou 13 anos, imaginando se deveria mordê-lo ou não. Eu vou deixar você, já que você me salvou. Ela disse levando o garoto para longe do fogo enquanto sugava o sangue da garota que estava esmagada sob eles. Ela cuspiu o sangue depois de morder o pescoço. Porra, sangue vê ela. Ela jogou o corpo no chão e o queimou, usando um feitiço de sua varinha. Ela andou em direção à mala que estava na mão do garoto quando ele caiu do céu. Ela sentiu alguma vida dentro da mala, então ela tentou abri-la interessada no que havia dentro dela, mas ela não conseguiu abri-la, não importa o quanto ela tentasse. Ela olhou de volta para o garoto e foi até ele. Quem é você? Ela disse verificando o corpo dele. Dentro, ela encontrou uma bolsa contendo poções, um pequeno relógio e uma varinha sugerindo que esse garoto era um bruxo. Ela olhou para o corpo cheio de feridas do garoto, imaginando o que aconteceu com ele. Parece que você também teve um dia difícil. Ela disse acariciando a bochecha do garoto, que tinha um corte.
De repente, ela sentiu algo vindo atrás deles enquanto virava a cabeça para olhar a floresta silenciosa. Precisamos ir, ela disse carregando o menino e suas coisas, correndo para longe a uma velocidade incrível. Momentos depois que chegou ao seu esconderijo, ela colocou o menino no chão enquanto se deitava também. Incrivelmente cansada, ela adormeceu novamente. Draco acordou com dor, olhou para o lugar escuro em que estava. Ele rapidamente se levantou em pânico olhando ao redor, procurou sua varinha, mas ela não estava lá. Depois de 1 minuto ou mais, ele se acalmou um pouco, já que nenhum ataque veio em sua direção. Ele tentou se lembrar do que aconteceu. Theodore, seu idiota, Draco murmurou. Ele olhou ao redor para encontrar uma pista de onde estava, apenas para pular de surpresa e encontrar uma linda garota dormindo bem ao lado dele. Ela parecia estar com dor enquanto apertava seu abdômen sangrando com força. Ao ouvir Draco, a garota abriu os olhos olhando para ele com lindos olhos vermelhos sangue. Draco sentiu medo ao olhar para aqueles lindos olhos assombrosos, que pareciam hipnotizantes demais para serem reais. Comparado aos seus olhos vermelhos, isso parecia mais real. Quem é você? Draco perguntou com vigilância. Eu sou sua salvadora e você é minha. A garota disse sorrindo. Qual é seu nome? Draco. Onde estamos? Que rude. A garota bufou. Alguém não te ensinou boas maneiras? Suspiro. Por que estou discutindo com um humano? Meu nome é Elanor Cruoren. Ok, Elanor. Draco disse estranhamente, ainda sem baixar completamente a guarda. Onde estão minha varinha e minha mala? Está ali. Elanor apontou para o canto. Draco rapidamente foi até lá e verificou suas coisas, feliz por não ter perdido nada. Eu posso sentir medo em você. Elanor disse, você tem medo de mim, não é? Se você acordasse em uma caverna ao lado de um vampiro, tenho certeza de que a maioria das pessoas ficaria com medo se estivesse na minha posição. Mas você está calma agora. Elanor inclinou a cabeça de forma fofa. Por quê? Vampiros são sempre tão lindos? Draco pensou consigo mesmo, mas rapidamente balançou a cabeça removendo os pensamentos estranhos. Draco balançou sua varinha em resposta. Você acha que pode me vencer? Elanor riu. Um humano insignificante como você. O que você pode fazer? Tia, não se trata de você me derrotar ou eu derrotar você. A varinha me dá confiança. Você não entenderia, Draco disse, já que ele mesmo não entendia porque segurar sua varinha por perto lhe dava confiança e uma sensação de segurança. Elanor olhou para Draco com um olhar interessado. Eu entendo um pouco. Ela disse pegando sua varinha e acenando na frente dele também. É como segurar uma espada, onde você pode atacar qualquer pessoa que tente te machucar facilmente. Draco olhou para a varinha, pois por algum motivo ela lhe parecia muito familiar, mas ele não disse nada enquanto começava a procurar coisas dentro de sua bolsa. O que você está fazendo? Elanor perguntou. Poções. Draco respondeu ocupado procurando o que estava procurando. Isso não te machuca? Elanor olhou para seu ferimento. Não tanto, preciso de um pouco de sangue. Draco parou o que estava fazendo e olhou para ela, HMPH. Eu não vou te matar se eu quisesse. Você não estaria viva para me olhar assim agora. Draco suspirou um pouco aliviado pegando algumas poções e misturando-as, ele derramou a poção sobre os ferimentos em seu corpo e rosto. Os cortes felizmente não eram muito profundos. Pensando nisso agora, Pius não queria machucá-lo muito, já que ele poderia ter causado dano sério se quisesse. Ele bebeu o resto da poção, fazendo os ferimentos fecharem. Isso vai deixar uma cicatriz. Draco pensou em voz alta. Você viu seu rosto? Elanor disse rindo. O que é? Draco disse estranhamente tocando seu rosto enquanto sentia o corte em seu rosto feder. Ele sentiu a cicatriz de cima a baixo que ia de um canto de sua testa até o queixo, faltando o olho esquerdo. Assustado, Draco rapidamente tirou um espelho de sua mala olhando para seu rosto. Ele agora tinha completado todo o visual de vilão com cicatrizes adicionais em seu rosto agora. Ele sentiu suas feridas suspirando. Agora não era a hora de chorar por seu rosto. Ele pegou outra poção e passou para Elanor. Ela pegou a poção e cheirou. O que é isso? O quê? Você nunca ouviu falar de uma poção de cura antes? Seu pequeno, não seja esperto comigo. Ela disse jogando a poção para longe. Não vai funcionar comigo, eu preciso de sangue. Bom, que pena para você, eu não tenho uma. Draco disse rangendo os dentes olhando para a garota com raiva. Só porque você é um pouco bonitinha. Você acha que pode agir como uma princesa, sempre que quiser. Draco murmurou a última parte para si mesmo. Eu sou fofa? Eleanor disse sorrindo maliciosamente, eu sou uma vampira, lembra? Draco ficou um pouco envergonhado, então não olhou para ela, ele pegou uma nova túnica e jogou a velha fora, vestindo-a rapidamente. O que mais você tem aí? Eleanor perguntou interessada, olhando para sua mala. Nada que deva lhe preocupar, Draco disse fechando sua mala e guardando suas bolsas dentro de seu manto. Eu posso sentir vida aí dentro. Eleanor disse chocando Draco. O que tem aí dentro? Ela perguntou novamente. Como você pode? Draco não sabia como ela conseguia sentir isso, mesmo sendo uma vampira. Era impossível sentir vida dentro de sua mala, que era protegida por barreira após barreira de magia. Eu sou diferente. Eleanor disse entendendo um pouco o pensamento de Draco. Não tenho tempo para isso. Draco disse, onde estamos? Na Floresta de Vênus, você não sabia? Eleanor disse. Floresta de Vênus, Draco repetiu. Ele nunca tinha ouvido falar desse lugar antes. Onde está o homem que veio comigo? Draco perguntou com um pouco de esperança, lembrando-se do homem que o trouxe até aqui. Morto. Eleanor disse, e eu suguei o sangue dele para curar um pouco. Você? E se ele estivesse vivo? Draco disse com raiva na voz. Eu sei melhor que você. Ela disse, e se eu não tivesse bebido o sangue dele, você e eu provavelmente morreríamos na floresta. Morto. Você acha que aquelas malditas veelas deixariam você vivo depois que você matasse os parentes delas? Eleanor riu. Espere, Veela. Quando foi que eu matei uma? Draco perguntou mais confuso.
Praticamente eu fiz, mas você aprendeu para mim. Ela disse, você pousou acima dela me ajudando, e essa também é a razão pela qual você ainda está vivo agora. Draco pensou por um tempo, mas parou, colocando esses pensamentos no fundo da cabeça. Agora mesmo, descobrir o que estava acontecendo e encontrar Theodore era mais importante do que se preocupar com algo que ele não tinha ideia. Você sabe como sair daqui? Capítulo 77. Dívida. Você sabe como sair daqui? Draco perguntou se preparando. Sim. Elanor disse, mas por que eu deveria te contar? Porque eu salvei você. Draco disse depois de pensar por um tempo. Mas eu salvei você também, a dívida já foi paga. Elanor disse encolhendo os ombros. Draco pareceu um pouco irritado enquanto a ignorava e começava a se afastar. Você vai deixar uma mulher ferida sozinha? Elanor gritou. A dívida já foi paga, não é? Draco repetiu a fala dela e continuou andando. Espere. Se você me encontrar um pouco de sangue, eu posso te dizer a saída. Elanor gritou novamente, se você simplesmente andasse por aí sozinho sem saber para onde ir, você certamente cairia nas armadilhas daquelas veelas sem mim. Você não pode sair daqui. Draco parou. Que tipo de sangue você quer? Foi a primeira vez que bebi sangue de um humano, e como esperado, não é nada útil. Elanor disse, se você puder me dar sangue de dragão, será bom. Mas você não pode encontrar nenhum aqui, então talvez casse alguns animais e colete o sangue deles para mim. Eu os provarei para ver se eles combinam com meu gosto ou não, e quanto será necessário para me curar completamente. Se for sangue de baixa qualidade, pode ser necessário muito, mas ainda funcionará e certifique-se de não trazer sangue de veela, acabei de prová-lo e tem gosto de lixo. Por que você está me dando ordens? Draco bufou. E você não disse que me carregou até aqui? Por que você não pode caçar sua própria comida então? Sim, mas sangrei muito agora. Elanor disse, logo as veelas virão e matarão a mim e a você, então por que não fazer esse acordo comigo? Draco pensou por um momento, espere por mim então. Ele disse saindo. Você vai voltar, não é? Ela perguntou novamente. Draco olhou para o lindo rosto pálido dela e rapidamente se virou. Talvez eu queira. Ele disse saindo da caverna. Ele olhou ao redor do lugar e não viu nada além de árvores por todo lugar. Draco queria voar e olhar, mas decidiu não fazer isso, pois se o que aquela garota dissesse fosse verdade, ele seria visto imediatamente. O que fazer? Draco pensou por um tempo. Ele rapidamente encontrou um lugar seguro e escondeu sua mala, entrando nela. Lá dentro as coisas estavam um pouco bagunçadas. Fluffy de repente veio correndo em sua direção rapidamente se escondendo atrás de suas costas. O que aconteceu com suas correntes? Draco olhou de volta para Fluffy que estava rosnando olhando para sua casa. Em vez de tentar atacá-lo, Fluffy estava se escondendo atrás dele, querendo que Draco o protegesse, o que surpreendeu Draco muito. Draco olhou para ver Norberta comendo a refeição de Fluffy e imaginou o que tinha acontecido. Draco suspirou e olhou para Fluffy. Acho que vocês vão ter que dividir por um tempo. Ele disse caminhando até Norberta. Norberta, vem aqui. Draco chamou em sussurros. Assim que Norberta ouviu, ela veio cambaleando em direção a ele feliz, já que ela não tinha idade suficiente para voar, ela só podia andar por aí. Boa menina. Draco disse dando um tapinha nela. Você machucou alguma coisa aqui? Norberta rapidamente balançou a cabeça olhando para Fluffy que ainda estava atrás de Draco. Está tudo bem, eu sabia que você estaria com fome. Desculpe por não poder vir mais cedo, mas da próxima vez, não o afaste. Eu vou separar a comida para você de forma diferente. Norberta assentiu, esfregando o rosto em direção ao dele. Tome cuidado, garota, eu já tenho muitas cicatrizes. Depois de separar um espaço de vida para Norberta e deixá-la com bastante comida, Draco sentou-se para descansar por um tempo. Ele não criou um habitat para Norberta separadamente, pois desperdiçar mana aqui seria uma coisa idiota de se fazer. Ele realmente desejava poder aparatar agora. Ele começou a se sentir um pouco doente lembrando de todas as mortes que aconteceram hoje. Ele pensou que isso seria fácil, mas realmente não foi. Quanto mais tempo ele passava pensando, mais estranho e ruim ele se sentia, embora ele não tenha matado nenhum deles diretamente. Mas indiretamente ele assassinou muitos deles e ele tinha sangue em suas mãos, no entanto. Se eu não tivesse agido tão teimosamente, nada disso teria acontecido. Draco pensou consigo mesmo, imaginando se Lucius estava bem ou não. E o que estava acontecendo com Theodore? Ele estava bem? Pius o machucou? Ele começou a se lembrar da última palavra de Lucius e começou a conectar os pontos. Então, pelo que eu sei, Pius é o chefe da força anti-escuridão criada pelo Ministério, mas ele não estava agindo como um trabalhador do Ministério. Ele queria me levar embora não importando o custo, já que ele chegou a matar pessoas sem nenhum aviso. Havia aurores lá também, mas nenhum deles o impediu e em vez disso, uniram forças com ele para atacar a mim e ao pai. Ele só quer me matar para me impedir de ganhar poder no futuro. Espere, as outras forças, como eu poderia ter esquecido delas? Draco disse rapidamente voltando para seu quarto e pegando algumas cartas. As pessoas que queriam que eu me juntasse ao lado negro são ele de lá. Isso explica porque ele não me machucou muito. Então ele é o único no controle desse grupo também ou está agindo sob as ordens de outras pessoas? Suspiro. Voldemort não foi o suficiente. Agora eu tenho que lidar com Pius também. Ele saiu da sala e caminhou em direção à porta que não levava a lugar nenhum. Não importava como se olhasse. Era apenas uma porta no chão vazio. Draco caminhou até a porta e bateu 3 vezes quando a porta se abriu de repente, levando ao 12º Grimmauld Place. Felizmente Draco e Theodore conseguiram construir a formação, então isso poderia ser usado em seu momento de necessidade. Monstro! Dobby! Draco chamou. Ambos os elfos domésticos saíram e olharam para ele surpresos. Mestre, você está aqui.
Monstro fez uma reverência. O que aconteceu com você, mestre? Dobby perguntou preocupado, olhando para o rosto de Draco. Estou bem. Draco disse balançando a cabeça. Dobby, volte para a mansão Malfoy e certifique-se de que o pai está bem ou não e não deixe ninguém descobrir que você estava lá. Se você descobrir alguma informação, seria muito melhor também. Volte para mim assim que descobrir. Mestre, há algo errado com... Só verifique se ele voltou em casa ou não. Draco acenou com as mãos. Dobby não perguntou mais nada e desaparecida de volta para a casa dos Malfoy. Monstro, quão longe você consegue desaparatar? Draco perguntou. Eu posso fazer isso em todo o país, mas será mais difícil quanto mais longe formos. Creacher respondeu. Draco balançou a cabeça em decepção. Vá me buscar um pouco de carne crua que eu tenho armazenada, todas elas. Creacher assentiu e desapareceu. Draco foi em direção à sua biblioteca e começou a procurar por uma pista de onde ele estava. Saber o lugar era muito importante. Mesmo que ele pudesse ir e vir quando quisesse, sua mala ficaria presa lá. Então ele tinha que descobrir a localização do lugar e tirar sua mala de lá imediatamente. Depois de procurar por um tempo, ele tropeçou em um mapa que mostrava a Floresta de Vênus e tinha algumas informações sobre ela. Estava escrito que a Floresta de Vênus abrigava um clã Veela especial, mas isso era tudo que estava escrito sobre o lugar. Ele mostrava onde na Romênia a floresta ficava, mas ele não conseguia descobrir exatamente onde estava sua mala, já que o mapa não era detalhado. Pelo menos confirma que Veela mora lá. Draco pensou alto. Ele pensou em Elanor, a bela vampira, se perguntando se deveria continuar com um acordo ou não. Ele poderia fornecer a ela sangue de dragão, o que não era um incômodo, mas ele estava se perguntando se poderia confiar nela ou não. Capítulo 78. Floresta Umbra. Dentro da mansão Malfoy, Dobby aparatou enquanto se esgueirava escondido procurando por Lucius ou qualquer outra pessoa quando de repente ouviu algumas vozes. Você está bem? Narcisa perguntou preocupada, segurando os gêmeos nos braços. Sim. Lucius suspirou. Felizmente o ministério chegou a tempo e eu pude voltar para casa rapidamente. Draco deve ficar bem por enquanto. Lúcio suspirou. O próprio ministério ficou chocado com a traição de Pius e agora ele tem Theodore com ele. Aquele meu filho idiota. O Sr. Nott suspirou. Eles encontraram pistas sobre o paradeiro de Theodore? Sim, ele deixou uma mensagem em sua casa falando sobre um lugar escondido na Romênia. Supostamente para nos provocar ou atrair Draco para lá. O momento e tudo me fazem acreditar que tudo isso foi cuidadosamente planejado, provavelmente deixando isso como plano B. Draco, onde ele está? Perguntou o Sr. Parkinson. Ele havia escondido a informação sobre Draco e todo o drama que estava acontecendo até agora para Pansy, mas com a situação ficando tão séria, era apenas uma questão de tempo até que ela e toda a comunidade mágica soubessem sobre isso. Não sei, Lucius disse, mas ele é inteligente o suficiente para pelo menos se manter vivo. O que o ministério vai fazer sobre isso? Perguntou o Sr. Nott. O ministério enviará aurores altamente treinados para procurar o paradeiro de Pius e seu filho, Sr. Nott. Fud seguido por alguns aurores entrou na sala. Dobby se escondeu atrás de um armário rapidamente, ainda ouvindo a conversa deles. Cornélius, se até mesmo um fio de cabelo do meu filho for danificado, eu irei atrás de você, disse o Sr. Nott, levantando-se. Tosse, peço desculpas. Fud disse rapidamente, com medo de que essas famílias de sangue puro se voltassem contra ele, eu não esperava que eles tivessem tais intenções ocultas. Eu já ordenei a dissolução da força e todos os membros já foram capturados e estão sendo interrogados. Torture-os e tire uma resposta deles rapidamente. O Sr. Greengras disse em um tom irritado, ele estava farto dessa bobagem. Eles já estavam sendo reprimidos após a morte de Voldemort e agora o público chegou ao ponto de machucar seus filhos, eles estavam realmente indo longe demais. Estamos. Fud assentiu rapidamente. Também capturamos os informantes deles na Romênia e estamos torturando-os para obter algumas respostas, mas descobrimos algo inesperado. O que foi? Lucius perguntou. A maioria dos aurores e pessoas sob a organização estavam sob a maldição Imperius. Fud disse chocando a todos. Imperius. Lúcio murmurou. Sim, alguns dos aurores estavam sob a maldição Imperius, enquanto os outros estavam completamente bem e agiram por vontade própria. Fud disse entregando alguns documentos para Lucius e outros verem. Temo que alguém novo e poderoso tenha surgido. Pio? Eu não sei. Fud balançou a cabeça, mas voltando aos seus registros. Ele não tem nenhum motivo nem é poderoso o suficiente para colocar tantos aurores treinados na maldição Império sozinho, alguém poderoso deve estar por trás dele. Lucius, precisamos encontrar Draco, disse Narcissa preocupada. Não sabemos onde ele está. Lucius balançou a cabeça, o mínimo que sabemos é que ele está em algum lugar na Romênia, mas Merlin sabe onde. O profeta pegou o vento disso. Fud deu outra notícia ruim lentamente, com medo de ser gritado novamente. As notícias sobre essa situação seriam publicadas amanhã. Tentei impedi-los, mas não consegui. Está bom. O Sr. Nott disse, recostando-se e suspirando. Mais pessoas seriam cautelosas sobre isso e ajudar a encontrar Draco e Theodore seria mais fácil. Não se preocupe. Lucius deu um tapinha em seus ombros. Nossos filhos são inteligentes o suficiente para saber o que fazer. Você deveria ter visto seu filho hoje. Ele lutou bravamente. O Sr. Nott não disse nada e apenas assentiu. Nós deciframos a pista para uma floresta na Romênia. Fud disse, Pius provavelmente está escondido em algum lugar dentro da floresta. Quanto a Draco, seu paradeiro também foi apontado para outra floresta nas profundezas das montanhas. Então o que você está esperando? Narcisa gritou para Fud, vá procurá-los. Estamos tentando. Fud disse suando levemente, mas as florestas são grandes demais para que possamos vasculhá-las em um dia. Não temos mão de obra suficiente para fazer todo o trabalho, então levará algum tempo. Vamos nos juntar à busca então. O Sr. Greengra sugeriu, metade de nós irá procurar por Draco e o resto irá procurar por Theodore. Sim.
Lucius assentiu. Cornelius, diga-nos rapidamente onde eles estão. Draco está em uma floresta chamada Vênus e quanto a Theodore, ele está dentro da Floresta Umbra. Fudge disse aliviado. Ele veio aqui para pedir ajuda, mas não teve coragem de fazê-lo. Mas para sua sorte, todos eles concordaram voluntariamente. Depois de se despedirem, todos eles rapidamente se dirigiram ao ministério para chegar rapidamente à Romênia. Narcissa suspirou rezando pela segurança de Draco e saiu do quarto cuidando dos gêmeos. Dobby estava confuso sobre o que estava acontecendo, mas não deixou que isso o incomodasse muito. Agora tudo o que ele tinha que fazer era voltar e contar a Draco as informações que ele havia coletado. Assim que ele estava prestes a desaparecer, alguém sorrateiramente voltou para dentro do quarto novamente. Ele olhou ao redor como se estivesse procurando por algo e depois de um tempo, o homem tirou algo das pilhas de livros na estante. Harry Potter é a sua ruína. Dobby não ouviu a frase completa, mas ouviu algo sobre Harry Potter. Quanto mais ouvia, mais chocado ficava, querendo ouvir mais, ele andou até perto do homem apenas para derrubar um vaso de flores da mesa no chão por acidente. O homem olhou de volta para a fonte do barulho. Quem está aí? O homem gritou. Dobby, com medo de ser pego, desapareceu rapidamente de volta para o 12º Grimmauld Place. Draco ainda estava procurando por pistas na sala de jantar quando Dobby desaparecida de volta. Dobby respirava pesadamente, parecendo um pouco preocupado. O que houve? Draco perguntou. Você foi pego? Não, mestre Draco. Dobby rapidamente balançou a cabeça parecendo desconfiado enquanto começava a contar todas as informações que tinha ouvido. Draco suspirou aliviado ao saber que seu pai estava bem. Então Umbra. Draco rapidamente procurou um mapa novamente sob a pilha de livros. Então lá está. Draco pensou em voz alta. A floresta Umbra não era tão longe de Vênus. Tem mais alguma coisa, Dobby? Draco perguntou olhando para Dobby que ainda estava lá. Se não. Dobby balançou a cabeça rapidamente. Draco olhou desconfiado para Dobby, mas não teve tempo de cuidar disso. Vá embora, Draco disse enquanto carregava os livros e as coisas que havia coletado de volta para a mala. Ele fechou a porta, deixando as coisas dentro de seu quarto de poções. Draco saiu da mala enquanto olhava ao redor do lugar escuro. Já era noite aqui. Draco já tinha decidido o que fazer, então voltou para a caverna onde Elanor estava. De volta à caverna, duas veelas já haviam captado o rastro de Elanor e estavam lutando com ela dentro da caverna. Você vai morrer hoje. Uma veela disse jogando uma bola de fogo em direção a Elanor, que mal se esquivou. Seu sangramento não havia parado e ela estava fraca demais para continuar. Suspiro. Eu realmente vou morrer hoje. Ela pensou lutando para atacar de volta. De repente, ela ouviu uma voz familiar e antes que as veelas pudessem reagir, as duas tinham flechas no corpo, enquanto caíam lentamente, morrendo sem nem saber o que as matou. Matar é realmente diferente na vida real, disse Draco entrando enquanto ignorava os cadáveres no chão. Hoje ele tinha visto mais do que o suficiente e agora, no final do dia, ele até havia matado duas pessoas com as próprias mãos. Você voltou. Elanor disse sorrindo fracamente. Suspiro. Pegue isso. Draco disse passando um frasco de líquido vermelho. Elanor olhou para ele pelo cheiro, ela imediatamente reconheceu o que era. Sangue de dragão. Ela disse rapidamente abrindo o frasco e bebendo. No momento em que o fez, sua ferida fechou completamente curando-a sem nem mesmo deixar uma cicatriz. Bem, isso é conveniente. Draco disse. Você quer se tornar um também? Elanor perguntou olhando para ele, limpando o sangue do rosto. O quê? Um vampiro? Elanor assentiu de forma fofa. Não, obrigada. Draco disse balançando a cabeça. Eu amo ser humano, pelo menos por enquanto. Tem certeza? Elanor perguntou. Tem muitos benefícios, sabia? Eu gentilmente recusaria. Draco balançou a cabeça. Então você pode se mover agora? O sangue cura minha ferida, mas ainda estou exausta. Elanor disse olhando para o corpo das duas veelas no chão. Mas, quer eu consiga ou não, temos que sair daqui. Capítulo 79. Veritaserum. Então, como você conseguiu o sangue de dragão? Elanor perguntou enquanto eles se acomodavam em seu novo esconderijo. Não é da sua conta, Draco disse tirando um monte de comida e madeira da mala enquanto acendia uma fogueira com sua varinha. Quer um pouco? Ele disse entregando um pouco de carne cozida que ele tinha acabado de esquentar. Elanor assentiu e pegou um pedaço de carne. Então como você chegou aqui? Resumindo a história, fui atacado e escapei com o homem que você matou e cheguei aqui. Draco disse casualmente. HMPH. Se você não quer dizer, então não diga, e o homem com quem você veio aqui já está morto. Elanor bufou então, para onde você está indo? Floresta Umbra, você conhece o lugar? Draco perguntou. É minha família, quero dizer, meu lar, disse Elanor. Sério? Draco perguntou com um pouco de esperança nos olhos. Vendo o entusiasmo repentino de Draco, Elanor assentiu apressadamente. Sim, por que você está indo para lá? Preciso encontrar um amigo. Draco disse rapidamente pegando um mapa. Quão bem você conhece a floresta? Muito bem. Quantos assentamentos de bruxos existem? Draco perguntou, pronto para anotar qualquer informação importante. Bruxos? Elanor riu. Não há bruxos lá, só vampiros. Draco olhou para ela surpreso. Tem certeza? Sim, eu conheço o lugar muito bem. Elanor disse desde que eu era jovem eu queria viajar para lugares diferentes, mas meu pai não me deixava pisar fora da floresta, então eu ficava por ali. Eu conheço todos os atalhos e caminhos lá, então acredite em mim. Não há nenhum assentamento de bruxos lá, na verdade, você é o primeiro bruxo jovem que eu vi, já que apenas alguns bruxos velhos visitam nosso lugar de vez em quando. Draco assentiu, anotando os fatos. Então, há algum lugar abandonado longe de seus assentamentos? Lugares abandonados? Elanor perguntou inclinando a cabeça. Existem 2, mas por que você precisa deles? 2. Você pode me levar até lá? Draco disse.
Você pode me dizer o porquê primeiro? Você sabe que eu te salvei daqueles Veelas, então considere não pedir nada em troca como parte de um novo acordo. Draco disse fazendo Elanor fazer beicinho. Tudo bem, não vou perguntar. Elanor disse, um dos prédios abandonados é nossa antiga mansão e o outro é uma antiga casa de fazenda. Qual a distância entre eles? Não muito longe um do outro. Elanor disse, levaremos mais de um dia se quisermos chegar ao local, então é melhor descansarmos um pouco. Mais de um dia? Draco franziu a testa levemente, podemos usar vassouras. Já que você sabe o caminho, não deve ser um problema, certo? Vassouras. Você nunca ouviu falar de vassouras voadoras? Ah, você quer dizer como tapetes voadores. Elanor disse, eu pelo menos sei disso. Draco balançou a cabeça estranhamente, tirando 2 sacos de dormir de sua mala. Vamos nos mudar amanhã de manhã. Elanor assentiu pegando um dos sacos de dormir, ela o virou sem saber como usá-lo. Draco revirou os olhos e a ensinou como e ela se aninhou dentro do saco confortavelmente. É muito confortável, ela disse. Isso é. Todos os itens de bruxo são assim? Sim. Que brilhante, Elanor disse apreciando o saco de dormir. Você pode levá-lo para qualquer lugar que quiser e ainda dormir direito. Draco olhou estranhamente para ela, imaginando se havia algo errado com sua cabeça. Elanor, quantos anos você tem? Você não sabe que é rude perguntar a idade de uma senhora? Elanor disse, mas eu te direi se você me disser a sua. Eu tenho 12 anos. Realmente? Sim, por quê? Nada, é que meu palpite não estava tão errado. Elanor riu, a propósito, tenho 17 anos. Entendo. Draco assentiu. Ele também imaginou que a idade dela era parecida com essa, já que eles envelhecem como humanos e não são imortais como nos mitos. Então não foi difícil adivinhar. O que você está fazendo nessa floresta, a propósito? E por que aquelas Veelas estão te perseguindo tanto? Eu queria concluir um acordo que foi feito há muito tempo. Elanor disse vagamente, e eu vim aqui nessa floresta para concluir esse acordo. Só um acordo? Ei, sem perguntas, lembra? Eu me pergunto como você chegou aqui. Draco disse, considerando o quão infantil você é, estou surpreso que você tenha conseguido vir para tão longe de casa. Quem você está chamando de infantil? Elanor bufou. Você acha que eu não te mataria? Eu acredito que sim. Draco disse, o que me surpreende ainda mais considerando o quão aberto você é sobre matar, estou surpreso que você ainda consiga agir de forma tão sem ingênua. Você ia dizer fofo, não é? Eleanor sorriu. Não, não estava. Ha. É muito engraçado considerando que foi você quem disse isso. Elanor riu. Talvez seja porque você cresceu diferente. Para mim matar não é uma coisa nova. Meus irmãos me dizem que eu sou um pouco ingênua também, já que eu tendo a fazer coisas estúpidas por razões estúpidas. Você tem irmãos? Na verdade, tenho 2. Draco disse sorrindo. Eles são gêmeos. Quantos você tem? Eu também tenho gêmeos na minha família. Elanor disse, tenho cerca de 40. Draco quase engasgou quando a ouviu. 40? Não é um pouco demais? É mesmo? Elanor perguntou ingenuamente. Draco, lembrando que ela era uma alienígena, não respondeu nada. Ei, me fale sobre a comunidade bruxa, quero saber mais, pediu Elanor. Podemos conversar o dia todo amanhã, pois acho que não haverá nada divertido para fazer na jornada. Draco disse, vá dormir. Elanor fez beicinho sem obter respostas enquanto olhava para Draco que tentava dormir. O que te torna tão especial? Ela pensou. Ela se lembrou de tudo o que aconteceu hoje e não pode deixar de se sentir complicada em seu coração. Ele a salvou nas 2 vezes em que ela pensou que iria morrer. Ele sempre aparecia do nada salvando-a. Ela nunca se sentiu assim antes, especialmente para alguém muito mais jovem do que ela. Ela queria contar tudo a ele e queria saber tudo sobre ele também. Ela balançou a cabeça. É só um acordo e você vai se livrar disso. Ela pensou tentando dormir também. Draco estava por outro lado, considerando outras coisas. Parece que as poções não funcionam muito bem em vampiros, mas pelo menos posso dizer que ela não mentiu para mim. No começo, Draco havia misturado Veritaserum com sangue de dragão para saber suas intenções, e devido ao momento correto, ela não percebeu e bebeu o sangue imediatamente. Se Elanor ouvisse os pensamentos de Draco agora, ela ficaria muito brava. Na manhã seguinte, ambos acordaram e depois de um rápido café da manhã, saíram rapidamente. No começo, ela estava tendo um pequeno problema com a vassoura, mas rapidamente pegou o jeito. Isso é muito divertido. Ela disse, você pode ficar com ele se quiser. Draco disse preguiçosamente, mantendo a cabeça no livro, tentando aprender um feitiço útil. Sério? Elanor perguntou com seus olhos vermelhos brilhando intensamente. Ele empalideceu e sua figura magra e seu rosto bonito a tornavam quase irresistível para a maioria dos homens. Draco tentou ignorá-la escondendo seu rosto atrás de seu livro. Você pode ficar com ele, mas precisa me ajudar com uma coisa. Eu sabia que você não me daria por gentileza. Elanor bufou. O que você quer? Um pouco de ajuda. Draco disse, veja bem, eu tenho um inimigo me esperando na Floresta Umbra e eu realmente preciso de uma ajuda extra. Após descobrir ontem à noite que suas intenções não eram ruins, Draco decide pedir ajuda, já que ela conhecia os meandros da floresta, já que era seu lar, tê-la com ele seria muito útil. Realmente. Draco olhou para ela com uma expressão irritada. Bem, quem é? Ela perguntou, levando um pouco a sério. Aquele que me deu todas essas cicatrizes. Draco disse com um toque de raiva na voz. Elanor olhou para ele. É realmente impossível, já que nenhum bruxo pode entrar na floresta sem permissão. Draco ficou chocado com a informação, mas balançou a cabeça. Essa é a única pista que tenho e pelo que sei ele quer me atrair para lá. Há alguém poderoso com ele também, então talvez ele tenha entrado à força. Elanor olhou profundamente para Draco enquanto secretamente enviava um morcego com uma carta presa em seus pés na direção em que estavam indo. Capítulo 80. Cercado. Depois de quase meio-dia de viagem, eles finalmente chegaram à orla da floresta. Draco estava lendo seu livro e Elanor estava voando por aí com plena consciência, cautelosa com
com o que estava ao seu redor, para o caso de alguma veela vir atacar do nada. Draco. Elanor sussurrou empurrando a vassoura de Draco para o lado. O que foi? Draco perguntou irritado por ser perturbado. Terra, disse Elanor. Draco estreitou os olhos quando ambos pousaram em uma árvore próxima. O que foi? Ele perguntou. Ouvi pessoas tomando conta de lá. Ela disse apontando para uma direção. Pessoas? Sim, machos e fêmeas. Elanor disse, esta é uma floresta de veelas, não há machos por aqui. Machos. Draco pensou por um tempo e percebeu que deviam ser seu pai e alguns aurores. Devem ser os bruxos me procurando. Você consegue ouvir o que eles estão dizendo? Estamos muito longe, não consigo entender as palavras, pois parece que tem muita gente lá. Elanor disse, quem é você de verdade para ter tanta gente te procurando? Draco deu de ombros enquanto tirava Albert de dentro da mala. Era a única coisa lá dentro? Elanor disse olhando para a enorme coruja. Não, eu posso sentir mais vida nela. Quem realmente é você? Ok, pare de perguntar, lembre-se do acordo. Draco disse, nesse curto período que passaram juntos. Draco percebeu que Elanor levava acordos e promessas muito a sério. Então toda vez que ela começava a perguntar algo, Draco a lembrava do acordo e ela ficava quieta. Como agora, você tem algo que eles possam usar para entrar na Floresta Umbra? Como uma permissão ou algo assim? Dê-me um pedaço de pano, ela disse. Draco não perguntou nada e deu a ela seu lenço. Elanor mordeu a ponta dos dedos com sua presa afiada e pingou uma única gota de sangue no lenço, dobrando-o corretamente novamente. Enquanto você tiver isso, as pessoas lá dentro não vão questionar você. Draco não entendeu completamente as palavras dela enquanto pegava o lenço de volta. Seu sangue é importante ou algo assim? Elanor deu de ombros e não disse nada. Draco olhou para ela por um tempo em busca de respostas, mas ela não se moveu. Pare de me encarar, ok. Você tem seus segredos, eu tenho os meus. Draco revirou os olhos enquanto amarrava uma carta nas pernas de Albert. Espere por mim aqui, Draco disse colocando a capa de invisibilidade de Theodore enquanto flutuava lentamente em sua vassoura se escondendo, indo perto da fonte das vozes. Draco rapidamente confirmou que era Lucius por sua voz arrogante e impaciente. Draco soltou Albert e voltou para Elanor, enquanto eles continuavam sua jornada a pé para não serem vistos. Estou dizendo que meu filho está lá dentro, Lucius gritou para as belas mulheres à sua frente. Mago, eu já lhe disse várias vezes que ninguém tem permissão para entrar na floresta agora. A mulher disse enquanto bloqueava o caminho com outras veelas. Vocês. Lucius estava furioso com essas veelas enquanto sacava sua varinha. Calma, Sr. Malfoy. Um auror que estava com eles disse se aproximando, podemos perguntar o motivo? De acordo com nosso tratado, temos o direito de procurar nosso povo lá, especialmente porque ele nem é um bruxo adulto. A mulher olhou para ele por um momento e ainda balançou a cabeça. Nos últimos dias, houve 7 assassinatos dentro da floresta. Todos os nossos parentes e algo muito importante foram roubados. Então nossa rainha proibiu as pessoas de entrar e sair da floresta antes que o intruso fosse pego. Então você não vai seguir o tratado? Perguntou o auror. Não vou deixar meu filho ficar naquela floresta com um assassino espreitando na esquina, disse Lucius preparando sua varinha enquanto os outros bruxos ao redor dele faziam o mesmo. Vamos lá. Os Veela também se prepararam, transformando-se em criaturas parecidas com pássaros. Quando a luta estava prestes a acabar, uma coruja saiu voando da floresta, atraindo a atenção tanto dos Veela quanto dos magos. É do Draco, disse Lucius. Albert voou por aí deixando cair uma carta aos pés de Lucius. Lucius rapidamente a pegou e olhou para o conteúdo da carta. Dentro havia um pequeno bilhete e um lenço. O bilhete dizia: Querido pai, você não precisa se preocupar comigo. Estou bem e estou indo em direção à Floresta Umbra para resgatar Theodore. Espero que você chegue lá rapidamente também. Pelo que descobri, as pessoas dentro da floresta não deixariam você entrar sem permissão. O lenço foi dado a mim por uma nova amiga minha, de acordo com ela mostrando que isso permitiria que você entrasse na floresta. Tenho certeza de que os aurores que vão para lá também estão presos lá fora, então vá até lá rapidamente. Eu também descobri sobre os 2 lugares abandonados onde Pius e Theodore podem estar. Um é uma antiga casa de fazenda e o outro é uma mansão. Estou indo em direção à casa de fazenda, você deve ir em direção à mansão. Seja rápido. Lucius amassou a carta. Aquele pirralho. Ele ainda não aprendeu a lição. O que aconteceu? Ele está indo em direção à Floresta Umbra. Precisamos chegar lá rápido. Lucius disse dando um último olhar para as veelas. Nós nos lembraremos disso. Ele disse desaparatando. Você? Os Veela estavam prestes a dizer algo, mas pararam quando de repente ouviram um grito alto atrás deles. Eles se entreolharam e rapidamente correram em direção ao local. Chegamos tarde demais. As mulheres disseram olhando para um par de velas mortas por todo lugar, completamente queimadas, sem nem mesmo deixar vestígios do que as matou. Sigam o caminho. Ela ordenou às outras veelas enquanto voltava para o fundo da floresta. A rainha não vai gostar disso. Ela murmurou. Você está bem? Elanor perguntou com um pouco de preocupação. Ambos estavam de volta em sua vassoura novamente indo em direção à Floresta Umbra. Eles agora estavam voando para fora da cadeia de montanhas indo em direção a um campo aberto. Suspiro. Estou bem. Draco disse. Ainda não estou acostumado a matar. É estranho. É você ou eles? Elanor disse bem, é isso que eu digo a mim mesma, eu acredito que enquanto não machucarmos os inocentes, não somos pecadores. Draco não disse nada e ficou em silêncio. Depois de um tempo, Elanor falou novamente, então estamos indo para a casa da fazenda, certo? Não. Draco balançou a cabeça. Estamos indo em direção à mansão. Mas na carta você disse, se eu disser a eles para onde estou indo, eles virão atrás de mim. Então, com isso, podemos cobrir mais terreno rapidamente. Cada segundo conta. Elanor assentiu.
Depois de mais algumas horas, eles finalmente entraram na Floresta Umbra. Diferente da Floresta de Vênus, que era brilhante e bonita, este lugar era escuro e sombrio. Isso meio que lembrou Draco da Floresta Proibida. Você não disse que haveria guardas? Existem. Elanor disse, é que eles sabem quem eu sou, então não vão agir. Bem, você parece famoso. O mesmo poderia ser dito sobre você. Elanor disse bufando, vire à esquerda aqui. Depois de voltas e reviravoltas confusas, eles finalmente chegaram a uma mansão velha, cercada por enormes paredes. É aqui? Draco perguntou. Elanor assentiu, ambos pousaram do lado de fora da mansão. Assim que o fizeram, muitos homens vestidos de preto apareceram do nada e o cercaram. Draco rapidamente pegou sua varinha enquanto se virava para Elanor, que estava sorrindo para ele. O que é isso? Ele perguntou. Nada demais. Elanor disse caminhando em direção a um dos homens vestidos, olá pai. Draco olhou ao redor de todas as pessoas que o cercavam, cerrando os dentes, ele segurou sua varinha com força enquanto olhava para Elanor com raiva.